necessário para viver eternamente. Nós vamos hoje fazer um estudo na Bíblia, um estudo maravilhoso, que fala que nós temos duas formas de viver. Nós temos uma forma de viver fisicamente e temos também a forma de viver espiritualmente. Podemos dizer viver na carne e viver em espírito. No decorrer dessa mensagem você vai entender que é possível você viver na carne, mas em espírito. Porque as pessoas que conhecem muito o corpo físico desconhecem o corpo espiritual. Não sabem a facilidade que é viver espiritualmente. Deus não faz nada difícil, para Deus tudo é fácil. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E se nós realmente amarmos a Deus sobre todas as coisas, o Espírito Santo vai nos capacitar para viver eternamente. Vamos ver hoje aqui, na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, andando em espírito. É o que eu estou dizendo para vocês. Carnalmente é fácil. Tudo o que eu sinto, tudo o que eu vivo, tudo o que eu faço, tudo que fazem para mim, tudo isso eu estou acostumado. Mas espiritualmente ainda não estou acostumado. Eu preciso desenvolver em mim o meu espírito. Como fazer isso? Através do conhecimento. Se você buscar o conhecimento da palavra de Deus, você vai ver que você pode viver fisicamente, mas também viver espiritualmente. Porque na verdade o espiritual é a nossa alma. O físico é este corpo que nasce, cresce e morre. Mas acaba tudo? Não. Nós apenas seremos transformados. Aqueles que crescem espiritualmente têm uma personalidade espiritual. E pode crescer. Da mesma forma que a criança cresce se alimentando fisicamente, aqueles que querem crescer espiritualmente também devem se alimentar dos conhecimentos espirituais. Então vamos lá. No capítulo de Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? É todos aqueles desejos que nós temos que não fazem bem para nós e não fazem bem para os outros. Podemos enumerar muitas coisas, a inveja, mas também podemos enumerar também a traição. São problemas da carne que podem afetar o espírito. Mas quando o espírito habita dentro de nós, nós já não temos mais esses desejos da carne. É isso que você precisa saber. É possível moldar uma personalidade espiritual dentro de mim, para que eu possa me habituar, crescer, para viver eternamente. Continuando então, ele diz aqui no Gálatas capítulo 5, agora versículo 17, é um conflito interior. Veja bem, é uma coisa interessante. Eu quero fazer alguma coisa boa, mas eu não consigo fazer. Mas às vezes os meus desejos me levam a coisas que eu não devo fazer. Como se livrar desta antagonia? Corpo e espírito. Olha o que ele diz lá. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Vejam bem, a carne não quer fazer as coisas do espírito. Por quê? A convivência com os desejos carnais, ela faz com que os desejos espirituais não sejam atraentes. Mas quando nós temos os desejos espirituais,
os desejos da carne já passam a não ser atraentes para nós. É possível ver essa mudança interna? Ele diz que há um conflito. Olha o que ele diz de novo. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Esses opõem-se um ao outro, para que não façais aquilo que quereis. Eu quero ser um homem bom. Mas surgem oportunidades na minha vida de ser mau. Mas quando eu tenho dentro de mim já desenvolvido o meu espírito, as obras do espírito já caracterizada na minha consciência, eu já não tenho mais aqueles desejos da carne que impedem os desejos do espírito. Continuando então, agora no Gálatas capítulo 5, versículo 18, o que ele diz aqui? Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Veja bem que isso é uma coisa complexa. A lei é necessária. Até a lei civil dos países, nós temos a nossa Constituição, são leis. Nós temos que cumprir estas leis da Constituição. Mas aqui ele está dizendo que se eu estiver vivendo espiritualmente, eu já não estou mais sujeito às leis. O que é isso? Quer dizer isso? Isso quer dizer que quando os desejos espirituais estão dentro de mim, eu não tenho problema com a lei. Eu não preciso da lei mais. A lei não me pega mais. Porque os meus desejos só constroem. Os meus desejos são hábitos de vida, de paz, de alegria, de felicidade. Então, os desejos da carne nos escravizam debaixo da lei. Por quê? Porque quando eu faço alguma coisa errada, a lei me procura e me julga e me condena. Mas os espíritos não praticam os problemas relacionados à lei. Então, não vou ter problema, não preciso de lei, não preciso de orientação alguma. Por quê? Porque o meu estilo, a minha personalidade, já não é mais aquela que causa problema, prejuízo, desgosto, aflição, ódio. Nós temos o nosso espiritual. Já já nós vamos chegar lá. Continuando então, Gálatas agora capítulo 5, versículo 19. Ele aqui agora, Paulo, está sendo muito mais específico, muito mais claro, para que não haja assim, alguém dizendo, não, mas eu não entendi, eu não estou entendendo. Olha, veja bem, você que está interessado em viver espiritualmente, viver eternamente, preste bem atenção nisso. Olha aí, as obras da carne, parte 1, adultério. Todos nós sabemos o que é adultério. Mas os desejos da carne às vezes nos leva ao adultério. Mas se eu estiver vivendo em espírito, eu não tenho o desejo do adultério. Logo eu não vou ter problema com a minha família, com o meu cônjuge. E continuando, fornicação. Fornicação quer dizer o quê? Sexo fora do casamento, de pessoas que não são casadas. Quando o sexo fora do casamento, quando é casado, é adultério. Quando o sexo é de pessoas solteiras, é fornicação. É errado fazer sexo fora do casamento? É errado. Deus instituiu a família, Deus instituiu o casamento. Mas por que é errado? Porque causa muitos problemas, muitos dissabores, doenças, uma engravidez indesejada. Tudo isso acontece por quê? Porque o meu desejo carnal me levou ao adultério. E o adultério causa todos esses problemas, separação. Continuando, impureza. Pessoas impuras são aquelas pessoas de palavras
irregulares. São pessoas de comportamentos fora da lei. São pessoas que orientam mal os outros. São pessoas que preferem viver à margem da lei. Não querem ter aquela vida sem problemas, porque os desejos da carne levam a esses problemas. Lascívia. Lascívia é o excesso de sensualidade. A pessoa às vezes quer mostrar muito sexo, atrair para si esse lado sexual exagerado no comportamento, na maneira de se vestir, na maneira de falar. Tudo isso relacionado à lascívia. Continuando então, agora no versículo 20. Agora, obras da carne, parte 2. Continua. Não é só aquilo lá. Idolatria. Idolatria, nós já sabemos. É idolatrar algo que não seja Deus. Nós temos que adorar um único Deus. Se nós adorarmos uma imagem, nós estamos idolatrando. Muita gente diz assim, olha, aquele jogador de tênis é meu ídolo, aquele jogador de futebol é meu ídolo. É uma expressão, não vou dizer proibida, porque é uma expressão normal. Mas não deveríamos falar assim, porque adoração só a Deus. Ah, eu adoro isso, eu adoro aquilo. É uma expressão que não deveríamos falar. Eu compreendo que não traz mal algum, às vezes, mas adoração só a Deus. Não posso idolatrar nada além do Criador, nem no céu, nem na terra, nem no mar, nem em lugar nenhum. Continuando, inimizades. Olha, nós não queremos ter inimizade, mas se eu me estou andando em espírito, eu acabo tendo desentendimento e acabo exagerando na convivência e acabo perdendo a amizade, criando inimizade. Por quê? Porque eu estou vivendo na carne. Ciúmes. Uma coisa interessante. Às vezes as pessoas que amam têm ciúmes. Aí dizem, não, ciúmezinho, tudo bem, ciúme doentio, não. Os ciúmes causam males, causa confusão, causa desentendimento, causa separação. E não é só ciúme de cônjuge. Às vezes eu tenho um ciúme exagerado do meu filho, às vezes eu tenho um ciúme exagerado do meu carro, exagerado da minha profissão, do que eu faço, daquilo que eu faço. Continuando, pelejas, pelejas. Essa é uma palavra assim, que nós sabemos que pelejar é lutar, não é isso? E às vezes as pessoas ficam pelejando contra alguém, querendo derrubar alguém. Isso é obra da carne. E continuando, feitiçaria. Olha que coisa interessante. Muitas pessoas querem algo que não conseguem fazer fisicamente, não têm capacidade para fazer, mas desejam muito, querem muito, buscam no ocultismo, na feitiçaria. E a feitiçaria é obra da carne. E se é obra da carne, é pecado. Contendas. Tem gente que vive de contenda. No trabalho, em casa, na rua. Pessoas assim que de um temperamento que não se dá bem com muita gente. Está sempre se contendendo, né? Brigando. Iras. A Bíblia diz que nós podemos até nos irar, porque a carne, o sentimento humano, mas não devemos fazer o mal por causa da nossa ira. Então a ira também é um problema da carne. Dissensões.
É aquela coisa que você começa no meio de pessoas, fazendo separação daqui, dali, e criando problema. Então, também é algo da carne. Heresias. Heresias já é uma doutrina que não é uma doutrina de fé, de verdade, de Deus. É uma heresia. Então também é um problema da carne. Continuando então. As obras da carne, parte 3. Inveja. Que inveja é. Se você quer viver a eternidade, não pode cultivar esse sentimento dentro de você. Eu não posso cultivar esse sentimento dentro de mim, de inveja. A inveja prejudica muito. A inveja seca os ossos. Então, é da carne. Homicídios. É grave. Da carne. Coisa da carne. Aqueles que estão em espírito não praticam homicídio. Bebedices. Aqui é uma coisa interessante. Muita gente fala, não, eu bebo socialmente. Eu bebo socialmente. O único problema da bebida é que ela leva a uma acerbação, a um excesso, leva também a decisões perigosas, incorretas, que às vezes nós achamos, não vai dar nada, mas às vezes dá coisa muito grave, né? Por causa da bebida. Tivemos aqui, eu posso até falar um caso de um jogador de futebol lá da Espanha, que teve um problema lá de estupro, não sei o quê, está preso aqui no Brasil. Por quê? Bebida. Festa, bebida. Bebedice, traz problemas. Glutonarias, comer muito. Tem gente que vive para comer. Nós temos que comer para viver. Não podemos viver para comer. O desejo de comer, traz problema para quem? Para mim mesmo. A obesidade, triglicerídeos, colesterol, infarto, AVC. Quer dizer, tudo isso por quê? Porque eu como demais. Os que vivem em espírito não fazem isso. Continuando. Agora vamos para a próxima sequência. Consequências eternas. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vejam bem, nós descobrimos tudo aquilo que é da carne, os desejos da carne. E a Bíblia diz que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Eu estou falando isso para você hoje, porque eu sei que você, como eu, está preocupado com a eternidade. Onde vou viver, com quem vou viver, como viver. E nós estamos hoje aprendendo muito que estas coisas que nós vimos aqui, os que fizerem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Nós precisamos ter estes conhecimentos para termos uma direção certa, segura. Porque nós não podemos ter dúvida para onde estamos indo. Por isso nós temos que ter então os sentimentos espirituais. Continuando então. Aqui ele fala, na última expressão, os frutos do Espírito. Ou fruto do Espírito, mas eu diria os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é o quê? O fruto, uma árvore. Isso somos nós. Nós somos uma árvore. Que fruto que nós estamos dando? Aqueles frutos que nós vimos agora? São os frutos da carne? Ou os frutos do Espírito? Quais são? Primeiro, amor. Olha, nós temos vários tipos de amor, dizem, né? Eu prefiro pensar que amar é uma consciência benéfica, né? Que vai trazer o bem para mim e para aqueles que eu amo. E o desejo de estar com quem eu amo, o desejo de fazer o bem para quem eu amo. Ele diz aqui, o amor, ágape, amor incondicional.
Quer dizer, nós temos que amar sem condições, sem impor condições, incondicional. Quer dizer, eu tenho que ter um respeito por quem eu amo, uma responsabilidade com este amor que está dentro de mim, mas beneficia o outro. Lógico que me dá prazer. Amar alguém me dá prazer, mas este prazer beneficia outro. Gozo, alegria profunda e duradoura. É aquelas coisas que nós fazemos, como dizia, né, uma frase: quem faz tem a paz do feito. Quando nós fazemos uma coisa boa, maravilhosa, nos dá uma paz, relaxa. Quem faz tem alegria profunda, duradoura, né? Paz. O que é paz? Aqui está dizendo que é tranquilidade interior. Eu diria algumas coisas. Vida sem problema. Vida sem ansiedade. Vida sem medo. Porque quando nós estamos preocupados com alguma coisa, temos medo. Causa insegurança. E aqueles que vivem em espírito têm paz, alegria, segurança, felicidade, não tem depressão. Não é isso? Tranquilidade interior, paz interior, relaxamento da mente, do corpo, dos nossos desejos, dos nossos objetivos. Longanimidade é uma paciência que não tem tempo. Ela continua, vai até longe, vai longanimidade. É uma paciência que hoje em dia nós falamos paciência de Jó, não é isso? É longanimidade. Jó passou por tudo aquilo que ele passou com paciência, esperou. É o que nós temos que fazer. Longanimidade, paciência e perseverante. Nós, continuando então, nesta árvore, aqui diz que contra estas coisas não há lei. Benignidade, bondade, mansidão, fé, temperança. Contra essas coisas não há lei. Benignidade, ser benigno, ser bom, ter uma consciência pura, agir com integridade, com bondade, com misericórdia. Fé, confiança firme. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que nós esperamos, mas não estamos vendo ainda. Fé é você desejar algo e se materializar aquilo que você deseja. É o efeito da fé. Não, eu tenho certeza que eu vou vencer espiritualmente. Eu vou viver do lado de Deus lá no céu. Eu vou viver num paraíso. Fé. Já começamos a viver no paraíso aqui. Porque se nós tivermos esses frutos do Espírito, nós já estamos vivendo a eternidade. Já a morte não vai nos pegar mais. Mas a morte física? Não. A Bíblia diz que o corpo físico veio do pó e para o pó vai voltar. Isso aí já está, vamos dizer, concretizado. Mas eu não sou isso aqui. Eu sou o que está dentro disso aqui. Eu sou essa personalidade. Eu sou esse eu. Esse eu que tem dentro de mim, frutos. Os frutos da carne são aqueles que nós vimos. Mas posso ter os frutos do Espírito. Benignidade, ser bom, fé, confiança, temperança. Temperança é uma pessoa que não exagera. É uma pessoa que tem medida em tudo. Não vai para o extremo, nem de um lado nem para o outro. É uma pessoa centrada, temperante. Mansidão. Ser manso. Eu acho difícil às vezes, né? A gente ser manso, porque são tantas afrontas, né?
Nós vemos às vezes tanta maldade, tanta afronta para nós, e nós às vezes nos exaltamos e queremos ir à forra, mas aqueles que têm os frutos do Espírito são mansos, não absorvem os males, porque nós nos exaltamos quando nós absorvemos os males que nos causaram. Mas quando alguém fala um palavrão para mim, se eu absorver, eu vou me exaltar, eu vou agredir. Mas se eu não absorver, é a mesma coisa que nada, porque quando eu não absorvo, não tem sentido, não causa reação em mim. A bondade é ser bom, não é? Os que são de Cristo, identidade, pertencimento, nós temos que pertencer a Cristo, crucificar a carne. A Bíblia diz que Paulo disse, eu estou crucificado com Cristo. O que eu era, o que eu fui, para mim é lixo. Paulo era estudado, estudou na melhor escola na época. E Paulo, no final, ele tinha cargo lá em Israel, no Sinédrio. Ele tinha poder para prender os cristãos, mas quando ele se encontrou com Jesus, ele passou a ser perseguido. E ele disse o quê? Que eu estou crucificado. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando nós temos os frutos do Espírito, todos esses frutos, bondade, misericórdia, tudo que nós vemos aqui, nós estamos aptos para viver com Cristo, para estarmos crucificados com Cristo. Quer dizer o quê? Olha, eu estou fora de tudo isso, eu não faço parte mais de nada disso, eu morri para o mundo, mas vivo para o Espírito, vivo para Deus, porque o Espírito Santo habita dentro de mim. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Encerrando então, conclusão final aqui. Veja bem. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Quer dizer, aquelas coisas que me levam ao mal, que me causam problemas, eu não tenho mais dentro de mim. Morte para a carne, vida para o Espírito. Se eu tenho as obras da carne para mim, eu estou buscando a morte. Mas se eu tenho as obras do Espírito... Esse aqui é o 25 e tem o 25. Esse não, o último é esse. Aqui é o 25, tá? Esse é o 24. Tá bom? Você volta de novo aqui. Aí eu sou Cristo, aí depois eu corto e continuo o que está falando. Continuando aqui, nós vamos ver então aqui o resultado dos frutos da carne e dos frutos do Espírito. Nós temos, tudo que nós fazemos nos leva a um direcionamento. Neste caso aqui, ou nos leva para a vida, ou nos leva para a morte. As obras da carne, os frutos da carne nos levam para a morte. Os frutos do Espírito nos levam para a vida eterna. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas concupiscências e paixões. Vivendo e andando em Espírito. Desculpa, mas eu não, porque acabou aqui, ó. Você não ia terminar aqui, morte para a carne e espírito? Eu falei aqui, mas eu não pensava que era o final. Não, eu também pensei. Aí o final é esse, ó. O final é o 25. Esse é o último versículo. Bom, mas acho que dá para... A gente vai tudo, vai cortar tudo. Porque cada versículo ele vai ser um corte. Então ele vai ter a separação. Tá bom? Pode continuar. Finaliza com 25. Esse é o último versículo que você escolheu. Tá. Ainda falando da Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 25, estamos terminando, né? Vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Viver em Espírito, andar em Espírito. Significa o quê? Significa que eu estou em Espírito, mas eu caminho. Eu pratico muitas coisas. Eu tenho a minha sequência agora, a minha vida daqui para frente é uma vida
traz frutos espirituais. Então, eu estou em espírito e produzo frutos espirituais. E há uma harmonia perfeita entre ser e fazer. Ser, eu estou com Cristo, eu sou de Cristo. Fazer, quer dizer o quê? Eu tenho que ter o comportamento de Cristo. As coisas que Cristo faz. As coisas que Cristo interessa. Ele interessa somente na vida, não na morte. Então nós temos que buscar os frutos do Espírito e nos apartar dos frutos da carne. Que o Senhor Jesus abençoe você e que você aprenda a viver em Espírito. Amém. Glória a Deus.